Lendo o dicionário Vini a partir da letra A. E aqui a palavra é alegria, alegremente. Acho que o último áudio deu uma cortada, eu vou ter que ler a partir disso aqui. Alegremente. A palavra é chairo. É a palavra habitual para denotar regozijar, estar alegre, alegrar-se. Ocorre em Marcos 14 e um tanto de outras referências. Segundo Agalial, exultar, regozijar-se grandemente, é usado primariamente na voz média ativa em Lucas 1,47. Alguns manuscritos têm a voz passiva de João 5,35. No Antigo Testamento é encontrado profusamente nos Salmos, desde o Salmo 2,11 ao Salmo 149,2, na Septuaginta. Transmite a ideia de exultação jubilosa, alegria espiritual. É usado acerca da ordem do Senhor aos discípulos, Mateus 5,12. No Cântico de Maria, Lucas 1,47. Da exultação de Jesus, Lucas 10,21. A minha língua exultou, Atos 2,26. Acerca de Abraão, João 8,56. Do carcereiro de Filipos, em Atos 16,34. Dos crentes em geral, 1 Pedro 1,6. Apocalipse 19,7. 3. Eufraino é animar-se. Eufraino. Animar-se, alegrar-se, ocorre em 2 Coríntios 2,2. Alegrar-se, passar bem, regozijar-se. B. Advérbios. Primeiro, é Deus, alegremente, derivado de doce. É usado em Marcos 6,20, de boa vontade, Marcos 12,37 e 2 Coríntios 11,19. 2. Edista, o grau superlativo do número 1, muito alegremente, muito deleitavelmente, com grande prazer. É traduzido em 2 Coríntios por de boa vontade, em 2 Coríntios 12,15 por de muito boa vontade. 3. As menos, com deleite, prazerosamente, alegremente. É encontrado em Atos 21,17. Está ausente nos melhores textos em Atos 2,41. A palavra alegria é chara. Alegria, deleite, gozo, prazer. Cognato de número 1, do verbete alegrar-se. É encontrado em Marcos 4,16, Atos 12,14 e Filipenses 2,29. 2. Agaliases, exultação, alegria, exuberante. Cognato de número 2, do verbete alegrar-se. É usado em Lucas 1, 14 e 44, Atos 2,6, Hebreus 1,9 e Judas 24. Aqui pode ser Judas 1,24, né? 1,24 ou Judas 2,4, tem que conferir lá certinho. Indica uma alegria mais exultante do que o número 1. Na Septuaginta, esta palavra é encontrada principalmente nos Salmos, onde denota alegria na obra redentora de Deus.
3. Eu prosune. Euprosune é bom ânimo, alegria. Júbilo, contentamento. Eu acho que o certo seria ler eufrosone, né? Eufrosune. Certo. Bom ânimo, alegria, júbilo, contentamento, alegria de coração. Cognato de a, no caso que é alegremente, né? Do verbete alegremente, formado de eu, bem e premente. É usado ou frene, a forma que ele escreve aqui mente é usado em Atos 2:28. Veja alegria. A palavra aleijado. Primeiro, anaperos ou anapeiros. Anaperos ou anapeiros. Incapacitado, mutilado. Formado de ana completamente e peros Para onde será sua próxima viagem? Esquece a parte difícil, que são os valores, reservas, datas. Incapacitado, mutilado, formado de ana completamente, peros, incapacitado em um membro. É encontrado em Lucas 14:13 e 21. 2 culos. Denota aleijado, incapacitado. Cognato de culio, rolar. É encontrado em Mateus 15:30 e Marcos 9:43. A palavra aleluia, que o pessoal fala que é aleluial, né? Aqui tá no hebraico é aleluia mesmo, não tem aleluial não. Significa louvai a Já, que já no caso seria uma abreviação do nome de Deus, né? Para falar Javé, né? Yavé. Por isso que tem um Iá no final. Então, louvai a Já. Ocorre nos salmos como doxologia curta, normalmente no início, por exemplo, Salmo 111 e 112. Ou no fim, por exemplo, Salmo 104 e 105. Ou em ambos, por exemplo, 106 e 135, onde também aparece o versículo 3, 146 e 150. No caso, 146 e 150. No Novo Testamento é encontrado em Apocalipse 19:1. 3, 4 e 6. Como tônica no cântico da grande multidão no céu, aleluia, sem a letra inicial H, é erro de soletração. Tá vendo? Então ela vem com H no começo. A palavra além de preposição uper, acima de, além de, 2 Coríntios 8:3. Os seguintes advérbios têm o significado de além de. Primeiro, epekeina, formado de ep, sobre, e ekeina, aqueles. A palavra partes, estando subentendida, é usado em Atos 7:43. 2, peran, no outro lado, além de, é usado com o artigo definido e significa as regiões além,
a orla oposta, Mateus 8,18. Com verbos de movimento, denota direção para o além de um lugar. Indica frequentemente além em referência à localidade sem um verbo de direção. Mateus 16,5, Marcos 10,1 e João 1,28. Veja lado. Nota: o verbo uperecteino, estender demasiado, aparece em 2 Coríntios 10,14. Ocorre o advérbio uperekeina, além de, é usado como preposição. A palavra além disso, no hebraico é et, não, no grego et. Contudo, até agora, ainda é encontrado em Atos 2,26, ainda, Atos 21, 28, demais, Hebreus 11,36, até. 2, cai, cai, a preposição é usado em Atos 19, 26. De, ou de, né? De, partícula que significa, a preposição é ou, mas. É encontrado em Mateus 18, 15. Ora, Atos 11, 12 é. Romanos 5, 20, mas. Romanos 8, 30 é. 1 Coríntios 15, 1 também. Encontrado também lá. 1 Coríntios 1, 26, porém. E 2 Pedro 1, 15, mas. 4, alacai. Mas também até mesmo, na verdade, é usado em Lucas 16, 21. E os próprios Lucas 24, 22 é verdade. 5, decai, mas também é traduzido em 1 Timóteo 3, 7 por também. 6, cai de. É traduzido em Hebreus 9, 21 por e semelhantemente. 7, loiron. O neutro do adjetivo loiros. Loipus, no caso. Não é loibon, não é porque é escrito. Esse P no grego funciona como R, né? Mas aqui aí eu li errado. No caso é escrito no português, é loiron. O neutro do adjetivo loipus, o resto, usado adverbialmente, sendo também traduzido por finalmente. É traduzido em 1 Coríntios 4:2 por além disso. Alguns manuscritos têm od loipon, literalmente, mais o que resta. Entre aspas, mais o que resta, né? Em vez de od loipon. Em vez de od loipon, ora, além disso. Entre aspas, ora, além disso. Veja final. Nota em 1 Coríntios 10:1, gar, que significa pois, é traduzido por ora. Essa tradução é importante, visto que introduz uma razão para o que vem no capítulo 9, ao passo que, se fosse traduzido por além disso, poderia indicar a apresentação de um novo assunto. Tal tradução incorreta tenderia a dissociar um pouco as duas passagens, ao passo que gar as liga estreitamente. A palavra além do que no grego é eita. Eita. Além do que, né? Eita, que é usado primeiramente acerca de tempo e enumerações, significando então. O eita significa então. Ou logo. Então, eita também significa logo. É empregado uma vez na argumentação com o significado de além do que. Hebreus 12:9. Veja depois, então. Nota
em 1 Tessalonicenses 4:1, finalmente traduz a expressão to oipon, literalmente. Quanto ao resto, veja final. Alforge. A palavra alforge no grego é pera. Pera significa bolsa ou sacola de couro de viajante para guardar provisões. É encontrado em Mateus 10:10. Deisman, Light from the Ancient East, considera-o como uma bolsa para esmolas. Aí a referência ele deu Mateus 10:10, Marcos 6:8, Lucas 9:3 e etc. A palavra algo. Veja Marcos 15:5. Como nada. Lucas 24:41, João 16:23 e 1 Timóteo 6:7. Algum, notas. Primeiro, várias formas do artigo e certos pronomes, seguidos pelas partículas men e de, denotam alguém, algum, algo, e suas variações. Estes não estão enumerados aqui. 2. O pronome indefinido tis e suas formas singular ou plural frequentemente têm o significado de alguém, algum, algo, e suas variações, sendo encontrado, por exemplo, em Lucas 8:46, Atos 8:31, 1 Coríntios 15:35. O plural neutro denota algumas coisas. Em 2 Pedro 3:16, o singular denota algo, alguma coisa, por exemplo, Lucas 11:54 e João 13:29, segunda parte. Gálatas 6:3, onde o significado é qualquer coisa, como em Gálatas 2:6. Tem a conotação de uma coisa em sentido mais indefinido, em Lucas 7:40, Atos 23:20, 2 Coríntios 10:8, Hebreus 8:3. O termo meros, parte medida, precedido pela preposição apo, de, é traduzido em Romanos 15:15 por em parte, em Romanos 15:24 por um pouco. O termo aloi, outros, é encontrado em Mateus 13:5, Mateus 13:7, outra, Marcos 4:7, 8:28, Lucas 9:19, João 9:9. Seguido por uma expressão correlativa, denota alguns, por exemplo, em Atos 19:32. A palavra alheio é xenos, no grego é xenos, denota, letra A, estrangeiro, alienígena, estranho acerca de deuses, Atos 17:18, de doutrinas, Hebreus 13:9, e B, letra B, alótrios. Essa palavra alótrios. Eu tava aqui mesmo. Eu tava alheio ou eu tava alótrios? Então deixa eu voltar em xenos. Xenos é estrangeiro, alienígena, estranho acerca de deuses. Atos 17:18, de doutrinas, Hebreus 13:9. B, incomum, acerca do fogo da prova da perseguição. 1 Pedro 4:12, segunda parte. Quanto à primeira parte, veja B, veja estranho. 2. Alótrios. Alótrios denota, letra A, pertencente a outro, halos, veja humano. Nota 1B, alienígena, estrangeiro, estranho. Atos 7:6, Hebreus 11:9, alheia.
Veja alienígena, estranho. 3. Paradoxos. Paradoxos significa contrário à opinião recebida. Formado de para ao lado de e doxa, opinião. No caso seria ao lado da opinião, né? Ao lado, só que aí é traduzido literalmente como contrário à opinião. É porque o para é ao lado de e doxa é opinião, né? Em português, paradoxo. É usado em Lucas 5:25, prodígios. 4. Exo, para fora de. É encontrado em Atos 26:11, estranhas. Nota, em 1 Coríntios 14:21, primeira parte, o termo heteroglossos, que significa de língua diferente. Formado de heteros, outro e glossa, língua. Então, outra língua no caso, né? Heteroglossos, que significa de língua diferente. Ah, sim. Língua diferente. Só que aí heteros é outro. E glossa é língua, né? Então seria outra língua se fosse traduzido literalmente. Só que é traduzido como língua diferente. É traduzido por doutras línguas. Ó. Doutras línguas. Xenizo. A palavra xenizo denota pensar algo estranho. 1 Pedro 4:12. Primeira parte. Voz passiva, ou seja, respectivamente, ficam surpresos e não fiquei surpresos em Atos 17:20. O particípio presente ativo é trazido por coisas estranhas, ou seja, coisas surpresas. Veja alojar, hospedar. A palavra alienar. Alienar é apalatrio. Apalatrio, formado de apo, que é de, significa de, e alotrios é estrangeiro. No caso seria significa ser convertido num estrangeiro, ser alienado. Então, vai significar ser alienado, né? Ser estrangeiro. Efésios 2:12, 4:18, Colossenses 1:21. A condição do incrédulo é apresentada num triplo estado de alienação. Da comunidade de Israel, B, da vida de Deus, C, do próprio Deus. Na Septuaginta, a palavra é usada para se referir aos israelitas, Ezequiel 14:5, e aos ímpios em geral, Salmo 58:3. A palavra alienígena. No grego, alienígena é alótrios. Significa primariamente que pertence a outro. Olha só, que pertence a outro. O oposto de ídios, próprio da pessoa, veio a significar estrangeiro, estranho, não da própria família, alienígena, inimigo. Hebreus 11:34. Tá vendo? O extraterrestre alienígena até como um inimigo, né? Traduzido como inimigo. Hebreus, alheio, estranho. Veja alheio, estranho, humano. Puxa vida. Então aqui já vai falar em Hebreus 11:34. Eu achei interessante mesmo isso aqui. Vou pegar aqui para ver o que é isso aqui.
Aqui em Hebreus 11:34, né, que ele cita na palavra alienígena, né? Alótrios. Então, acho que ela vai ter... Wouldn't it be cool to recognize the chords of a song just by listening to it, like this guy? Então ele deu a palavra alótrios. Alótrios. Eu acho que ela vai ter alguma declinação diferente, mas dá no mesmo. Ela tá falando a mesma coisa, né? Pode mudar alguma letra, assim, mas tem o mesmo significado. Então quer dizer, alótrios vai significar que é estrangeiro ou que é alienígena. E aí em Hebreus, quando ele deu aqui, Hebreus 11:34, tá falando: puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quer dizer, a palavra exército dos estranhos. No grego, tá aqui a Bíblia em grego. No grego, no versículo 34, a palavra estranho, ela vai estar alótrion. No versículo 34 aqui, alótrion. Certo. Então, alótrion aqui e alótrios no dicionário, alótrios. Dá no mesmo, tá falando de um exército inimigo ou estranho, dependendo do contexto, né? Ele tá falando alienígena, né? Se fosse outro contexto, falando de alguma força sobrenatural, aí seria interessante. Estaria dizendo que a força era alienígena, né? Mas é um contexto de guerra, então não é alienígena aqui. A palavra alimento, chortasma, forragem, cognato de chortazo, alimentar, encher. Veja apacentar. Número 4. É usado no plural em Atos 7:11, alimentos. Na Septuaginta, consulte Gênesis 24, Gênesis 24:25. E outros textos, né? Ele vai dar lá vários em Gênesis e alguns em Deuteronômio 12:15 e Judas 19:19. Alistar-se, a palavra alistar-se é apógrafo. Significa primariamente escrever por extenso, copiar. Daí alistar. Registrar, inscrever, como num registro. É usado acerca de um censo. Lucas 2:1. Na voz média ocorre em Lucas 2, 3 e 5 a confirmação de que este censo não tributação foi feito nos domínios do Império Romano. É dada pelos historiadores Tácio e Suetônio. O próprio Augusto preparou um tipo de livro do dia do juízo final romano, um raciocínio. Em seguida, compendiou um breviário para incluir os reinos aliados, designando 20 comissários para preparar as listas. Em Hebreus 12:23 fala que os membros da igreja dos primogênitos estão inscritos no céu. Nota quanto a 1 Timóteo 5:9, onde ocorre o verbo catalego, veja tomar, nota 18. Quanto a 2 Timóteo 2:4, onde vemos o verbo stratologeu, veja soldado.
B. Substantivo. Apógrafe. Apógrafe denota primariamente cópia escrita ou, como termo legal, depoimento. Daí registro, censo, matrícula, Lucas 2:2. Atos 5:37. A acurácia de Lucas tem sido provada quanto à suposta inconsistência de que, visto que Cirênio foi governador da Síria em 6 depois de Cristo, 10 anos depois do nascimento de Jesus. O primeiro alistamento não poderia ter ocorrido. Ponto. Na ocasião mencionada por Lucas, a Cilícia, da qual Cirênio era governador, estava separada de Chipre e unida à Síria. O seu mais recente governo direto da própria Síria, dá razão da inclusão específica e referência à sua ligação mais tardia com aquela província. Justino Marte, nativo da Palestina, escrevendo em meados do século II, afirma 3 vezes que Cirênio estava presente na Síria na ocasião mencionada por Lucas. Veja Apol 1:34 e Trifo 78. Puxa, então também é notável mencionar o cuidado e a precisão tomada por Lucas em seus detalhes históricos. Lucas 1:3. Quanto a acusações feitas contra a exatidão de Lucas, Moulton e Milligan afirmam o seguinte: a dedução há tanto tempo feita sobre o alistamento sobrevive a demonstração de que o erro crasso acha-se somente em nossa falta de informação. Contudo, o micróbio ainda não foi completamente expelido. Possivelmente, o processo saudável pode ser completado através de nossa mais recente evidência encontrada numa inscrição que diz que Cirênio, em 86 a.C., foi um legado na Síria encarregado de fiscalizar o alistamento. A palavra aliviar, ekbole,